Olá, minha amiga, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem. Aqui é Fernanda Lohane, do Lohane Atelier, e hoje eu tô aqui para trazer mais uma videoaula para você. E olha só qual vai ser a peça que eu vou te ensinar a fazer hoje. É essa lancheirinha térmica. Essa aqui é a lancheira térmica Jujuba. Essa peça é super especial, eu preparei ela com muito carinho e tô te explicando nos mínimos detalhes. Ela tem um fechamento com a aba, botão de ímã e aqui dentro também tem zíper. Parece pequena, mas cabe bastante coisa aqui dentro. A manta térmica tá aqui escondida, a parte interna dela tá toda forrada, o acabamento é com viés. Não tenha medo, minha amiga, eu explico nos mínimos detalhes para você no vídeo como aplicar esse viés. E olha que delicado que ficou esse painel dublado aqui na tampa da lancheira. Esse é um painel dublado em cetim da minha parceira Desenhos de Fada. Se você ainda não conhece Desenhos de Fada, eu vou deixar aqui embaixo o link para você entrar na página do Facebook, conhecer, curtir e adquirir os seus painéis dublados também. E além da alcinha de mão, eu também vou mostrar como você fazer essa alcinha transversal. E aí, gostou da ideia? Então já aproveita para curtir esse vídeo, compartilhar, inscreva-se aqui no canal do YouTube para ficar por dentro de todas as novidades e não perder nenhuma aula. E o documento com todas as medidas e materiais para a confecção da lancheira Jujuba vai estar lá no nosso grupo do Facebook. Vou deixar aqui embaixo o link para você entrar, dicas e passo a passo de Lohane Atelier. Se você ainda não participa do grupo, participe, minha amiga. Eu tenho certeza que você vai adorar. Lá a gente troca muita dica, muita informação preciosa e chega de conversa, vamos para a aula. E eu vou começar a preparar a nossa lancheira montando as partes das laterais dela. Vão ser duas partes como essa. Aqui eu estou utilizando um corte de PVC, que vai ser a minha parte externa. Aqui dentro tá a minha manta térmica, o Etaflon. A espuminha dela tá aqui junto com essa mantinha do PVC. E essa parte metálica do Etaflon tá junto com o avesso do meu forro. Para o forro, eu estou utilizando este material sintético, que é o Bagum. Aqui você poderia utilizar também o plástico cristal. O importante é proteger o nosso Etaflon. Eu juntei esses três materiais, estão aqui bem alinhadinhos. E agora eu vou passar uma costurinha de segurança em meio pé de máquina em toda a volta desses três cortes. Eu vou utilizar o meu ponto em tamanho aproximadamente de 3,5. E eu tô aqui com o meu pezinho para plástico, para poder deslizar com mais facilidade aqui em cima desse material sintético. Aqui também, se você preferir, pode utilizar o tecido por fora. Se for utilizar um tecido, se não for utilizar um material sintético, eu aconselho que você utilize junto uma mantinha R1 ou um nylon dublado. Não precisa ser nada muito grosso, porque a nossa manta térmica também já tem um pouquinho de estrutura. E eu gosto de começar minha costura aqui por um dos meios. Em algum desses meios eu começo a minha costura e vou fazer ela em toda a volta. Eu não estou utilizando aqui a cola spray, nem outro tipo de material para deixar esses cortes grudados. Eles estão soltos. A única coisa que eu gosto de utilizar é espalhar bem os meus grampos. E conforme for fazendo a costura, eu vou tirando o grampo e sempre dando uma cuidada para não sair do lugar esses cortes. Já foi feita essa costurinha de segurança em meio pé de máquina. E aqui nessas partes que estão aparecendo, saíram um pouquinho para fora de onde precisava ter ficado, eu vou dar uma refilada. Vou deixar tudo na medida conforme esse corte da parte externa. Todos vão acompanhar ele. Então, tá vendo? Aqui também eu vou dar uma pequena refilada. Esse procedimento a gente vai repetir mais uma vez, para fazer as duas partes da lateral. E agora, com essas duas partes prontas, a gente precisa aplicar o viés em uma das extremidades, ou aqui em cima ou aqui embaixo, nessas extremidades que medem 13 centímetros.
Sempre importante também prestar atenção na posição do teu tecido. Olha lá, o meu tecido tem posição, então eu tô tomando cuidado para manter a mesma posição nos dois cortes. Eu tô aqui com o meu viés que eu preparei com tecido. Ele mede 5 centímetros de largura. Eu dobrei ao meio, passei ele ao meio e agora eu vou aplicar ele aqui nessa parte. Você pode utilizar também o seu viés industrial. Lembrando que essa minha medida de 5 centímetros eu estou utilizando por conta do pé da minha máquina, que tem a margem de meio centímetro. Se você estiver utilizando a tua margem de costura em 0,75 centímetros e for preparar a sua tira de viés de tecido assim como eu fiz, dobradinha ao meio, aí eu te aconselho utilizar uma tira com a largura de 6,5 centímetros. Entre 6 centímetros e 6,5 centímetros é o suficiente. Vou começar a aplicar ele aqui por trás, pela parte onde é o forro da peça. Deixa aqui bem alinhadinho e vou passar uma costura em um pé de máquina. Meu ponto vai continuar em tamanho 3,5 por conta que eu tô utilizando o Etaflon, o material sintético. Aqui é só fazer uma costurinha reta, começando e terminando com o retrocesso. Já posso cortar esse excedente de tecido. Aqui na borda foi costurado as partes que estão abertas. Aqui sem costurar, que é o que eu vou levar lá pra frente, é a dobra da minha tira de viés. Agora é só levar aqui pra frente e posicionar essa dobra, a pontinha da dobra, justamente em cima de onde foi feita a nossa costura lá de trás, a costura que a gente fixou o viés. Deixa aqui bem posicionado e agora a gente vai precisar fazer a nova costurinha para rebater esse viés. Essa costurinha precisa ser bem na extremidade, não posso fazer uma costura em um pé de máquina. Eu gosto de fazer aquela costurinha bem aqui próximo da minha extremidade. Essa aberturinha aqui do pé da máquina, eu vou tentar posicionar ela justamente aqui onde está terminando o meu viés, que é para minha agulha bater bem próxima da extremidade. Continuo com o meu ponto em tamanho 3,5. Lembrando que eu tô utilizando as minhas linhas tanto de cima como da bobina, a minha linha incolor. Mas aqui pode ser utilizada a linha comum também, não tem problema. O importante aqui agora é só deixar bem alinhadinho para fazer essa costura reta. Começar e terminar com o retrocesso. E eu vou aplicar agora o meu viés aqui na outra parte da lateral. E agora eu vou preparar o canal de zíper para nossa lancheirinha. Para isso, eu estou utilizando um corte de zíper, aqui é aquele zíper mais grosso, por metro. Para a parte externa, eu optei por utilizar esse material sintético PVC. E para a parte interna, para o forro desse canal de zíper, eu vou utilizar também o meu bagum. Aqui nesses cortes da parte externa, eu fiz nas duas extremidades uma barrinha, no sentido para o lado interno, de aproximadamente 1 centímetro cada uma delas, tanto em um dos cortes, quanto aqui nesse outro corte. Eu elegi uma parte para onde eu vou começar a aplicar o meu zíper. A partir dessa barrinha, eu medi 1 centímetro e fiz uma marquinha pequenininha, que é onde eu vou começar a aplicar o meu zíper. E eu preciso tomar cuidado para poder fazer essa marquinha onde eu vou aplicar o meu zíper nesse outro corte da parte externa. Eles precisam estar em encontro. Eu não posso fazer, por exemplo, a marquinha nesse lado e neste lado. Os dois têm que estar encontrando, porque o nosso zíper precisa ficar juntinho. Eu vou separar o meu zíper, eu preciso juntar a frente, que é onde tem os carrinhos do zíper saltado. Precisa ficar em encontro com o lado direito dessa minha parte externa do canal do zíper. E eu vou posicionar aqui em cima da marquinha desse jeitinho. Vou fazer aqui uma costurinha em meio pé de máquina para poder fixar aqui nessa posição. E depois a gente dá continuidade na aplicação. Já fiz a minha costurinha, já tá posicionado que eu vou precisar fazer este movimento, fazer uma preguinha aqui para poder levar lá para baixo o meu zíper, para ele poder ficar retinho aqui nessa extremidade. Aqui, inclusive, eu posso até colocar um grampinho para segurar nessa posição. Eu vou passar uma costurinha de segurança em meio pé de máquina, continuo utilizando o meu ponto de tamanho 3,5 e eu vou costurar em toda a extensão, até aqui embaixo, inclusive aqui em cima da barra que eu fiz atrás. Vou costurar até aqui nessa extremidade.
esse vai ser o resultado. E agora a gente precisa repetir esse mesmo procedimento para outra parte do canal do zíper. Então, novamente, estou aqui com o meu zíper, o outro lado do zíper que eu já abri. Vou virar o direito dele encostado com o direito dessa parte. Posiciono aqui na marquinha. E desse jeito eu vou fazer aquela costurinha de segurança em meio pé de máquina. E agora eu preciso fazer aquele mesmo movimento para dobrar para este lado, desse jeitinho. Observa se os dois estão ficando na mesma posição, se estão com a mesma inclinação nessa curvinha, para poder ficar bem bonitinho, o mais harmonioso possível. E agora é só passar minha costura em meio pé de máquina em toda a extensão, do mesmo jeito que eu já tinha feito aqui. E agora a gente precisa posicionar o forro. Lembrando que eu estou utilizando esse material sintético, que é o Bagum, mas você pode utilizar também os tecidos aqui sem problema nenhum. Vou precisar juntar frente com frente desses materiais. E aqui na extremidade, eu também preciso fazer uma barrinha de aproximadamente 1 centímetro. Deixo ela bem marcadinha também, se eu quiser posso segurar com um grampo, deixar ela posicionada no lugar certinho. Vou pegar aqui um dos cortes e vou juntar. Precisa ficar bem niveladinha aqui essas extremidades. Que no final também preciso fazer uma barrinha e aí eu sigo justamente aqui onde está terminando essa parte que já tá com o zíper, essa minha parte externa. Vou seguir o mesmo tamanho que está ela. E agora é só passar a costura em um pé de máquina, em toda essa extensão onde já tá fixado o nosso zíper. Se for necessário aqui no final, eu posso novamente reposicionar essa barrinha. O importante é que ela fique justamente terminando junto com o material lá de baixo, para ela não ficar aparecendo depois que a gente desvirar. Agora eu já posso abrir aqui esses materiais e trazer para fora o meu zíper. Então olha lá, deixei aqui bem posicionado. O importante é que fiquem o máximo possível nivelados e principalmente que o nosso forro não apareça aqui em cima, já que essa vai ser a nossa parte externa, é o que vai ficar mostrando mais. Tá aqui tudo direitinho, dobradinho, as barrinhas bem niveladinhas. Se aqui nessa extremidade estiver em desencontro, não tem problema, porque aqui esta parte nós vamos embutir na nossa lancheira, não vai ficar mostrando. O que a gente precisa se preocupar é com essas partes aqui das extremidades e aqui onde está o nosso zíper. Eu vou vir com uma costurinha, posso utilizar a costura em meio pé de máquina para fechar aqui essa parte superior, toda essa parte aqui rebater onde está o meu zíper e depois fechar essa parte inferior. Posso também, inclusive, já passar uma costurinha de segurança aqui nessa extremidade. Então, olha lá como ficou. Tudo fechadinho já, essa parte do canal de zíper. Agora eu vou reservar esta parte e vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado do nosso canal de zíper. Vou primeiro posicionar o meu forro, fazer a minha costurinha em um pé de máquina aqui onde está o meu zíper. Depois eu viro para o lado direito e vou fazer essa mesma costura em toda a volta. Vai ficar desse jeitinho o nosso canal de zíper. Por enquanto não vamos colocar ainda o nosso cursor do zíper. Vamos reservar para a parte interna do corpo da minha lancheira. Eu já juntei o meu corte de Bagum, que vai fazer a vez do meu forro, e também a minha manta térmica, o Etaflon. Eu posicionei essa parte metálica com o avesso do meu forro. Aqui atrás está a minha espuminha. E eu já fiz uma costura de segurança em toda a volta. Uma costurinha em meio pé de máquina, só para deixar os dois cortes fixados. E eu já aproveitei e também juntei os cortes que vão fazer a parte interna da tampa dessa lancheira. Aqui eu estou utilizando também o meu Bagum e em vez da minha manta térmica, eu estou utilizando o nylon dublado. Eu não vou utilizar material térmico na tampa. E aqui no corpo, se preferir, pode utilizar o plástico cristal ou então algum outro material plástico. Nesse corte da tampa, eu também já passei a minha costurinha de segurança em meio pé de máquina. Lembrando que aqui eu estou utilizando
o meu pezinho, que é próprio para costurar em cima de material sintético. Se de repente você não tiver esse pezinho, você pode colocar uma fita crepe em toda essa extensão por onde vai ser feita a costura. Costura em cima da fita crepe e depois retira. Eu não utilizei o meu spray de cola temporária. Eu somente espalhei bastante clips em toda a volta e conforme eu ia costurando, eu ia retirando os meus clips. Se de repente começar a sair do lugar, para a costura, se for necessário desfaz um pouco da costura, põe novamente no lugar esses cortes para poder deixar eles assim bem esticadinhos e bem nivelado. E agora eu vou fixar uma das partes do meu canal de zíper. Eu vou pegar aqui essa parte que tá nessa posição, olha lá. Ela tá aqui com o lado direito virado para cima, o meu zíper. E o lado direito do canal de zíper também tá para cima. O meu zíper tá com a curvinha aqui na parte superior e os dentinhos estão virados para a esquerda, tá vendo? Tá aqui para baixo esse restante do zíper. É essa pecinha que eu vou pegar nesse momento, para poder fixar aqui junto com a parte interna do corpo da minha lancheira e também com a parte interna da tampa. Eu marquei o meio, dobrei e fiz uma marquinha para deixar aqui a marca desse centro do canal do zíper e também fiz a mesma coisa aqui em uma dessas extremidades do corpo, da parte interna do corpo, da lancheira. Também deixei marcado o centro, dobrei e deixei uma marquinha. Vou juntar esses dois pontos, deixar eles bem niveladinhos, vou espalhar os meus clips aqui, deixar bem presas essas duas partes para não sair do lugar. E vou passar aqui uma costura de segurança em meio pé de máquina. Agora que eu já fixei, ele já tá aqui centralizado, o meu canal de zíper. Eu vou juntar agora a parte interna dessa tampa. Eu vou virar esse lado onde tá o meu bagum para baixo, para ficar a parte interna com parte interna. Vou espalhar os meus clips para deixar isso aqui tudo bem niveladinho e vou fazer a costura em um pé de máquina. Aqui vai uma dica, minha amiga. Essa parte aqui da espuminha da nossa manta térmica, ela insiste em querer dar uma grudada, ficar grudando nessa mesa da máquina. Então é interessante dar uma levantadinha nela enquanto faz a costura, para ela não atrapalhar. Senão acaba agarrando aqui e não desliza a nossa peça, bate os pontos nos mesmos lugares e vai estragar a nossa costura. A nossa peça vai danificar. Então levantando ela assim, ela desliza com mais facilidade. Aqui, se quiser, pode inclusive dar uma rebatida aqui nessa costura. Interessante aqui, fazer essa costura rebatida por onde tá a nossa tampa e não por onde tá o corpo da nossa lancheira. Eu vou rebater aqui essa costura para deixar melhor posicionado essa parte do canal de zíper. Vou fazer a costurinha em meio pé de máquina e eu continuo utilizando o meu pontinho de tamanho 3,5. Vou reservar essa parte para poder montar a parte externa da nossa lancheira. E olha só, aqui para a parte externa, eu optei por utilizar um corino, material sintético, que já vem já com uma mantinha estruturando ele. Você pode utilizar um tecido se desejar. E aí, no caso do tecido, é interessante também colocar outro estruturador. Seja manta R1, nylon dublado, nylon 600, fica a critério do que você achar melhor. E eu vou fazer uma composição com esse material sintético e com um painel dublado. Esse painel aqui lindo, dublado, é da minha parceira Desenhos de Fada. Olha lá, é um painel dublado em cetim. Ele é de tamanho de folha A4. Cortei ele de um tamanho que fosse suficiente para poder fazer essa minha peça. Esse material ele já vem estruturado com nylon 600. Então eu não vou precisar aqui utilizar outro estruturador. Esse aqui tá cortado no tamanho da tampa. Aqui eu vou juntar a frente desse meu painel dublado com a frente do meu material sintético para o corpo. Deixo aqui tudo bem niveladinho e vou passar minha costura em um pé de máquina. Aqui eu posso rebater a minha costura, posso inclusive, se quiser, com a máquina doméstica fazer uma costura decorativa, ou então eu posso fazer algum tipo de aplicação. Eu vou optar aqui nessa peça por fazer uma aplicação aqui só para fazer uma gracinha, mas isso daqui é opcional, tá? Se você quiser, pode somente fazer uma costura simples rebatida. Antes de unir as partes
externa e interna do corpo da nossa lancheira, a gente precisa fixar os botõezinhos de ímã. E eu fiz da seguinte forma: aqui na parte interna, naquele corte que corresponde à tampa da lancheira, a parte interna da tampa, eu fixei esse botão, que é a parte macho do nosso botãozinho de ímã, e eu posicionei 3 centímetros a partir dessa extremidade, 3 centímetros para dentro, e centralizei com a largura. Fixei esse meu botãozinho, que é a parte macho. Tá aqui com a plaquetinha dele, abertinha as perninhas. Não precisei colocar nenhum outro tipo de reforço, porque aqui já tá com o nylon dublado, então já tá bem firme. E aqui na parte externa, eu fixei esse botão, que é o lado fêmea do nosso botãozinho de ímã. Coloquei ele aqui nesse lado, oposto onde está a nossa tampa, na outra extremidade. Fixei ele aqui pelo lado externo e medi 7 centímetros a partir dessa extremidade. 7 centímetros para dentro, centralizei aqui na largura. Aqui, como eu estou utilizando somente o meu corino, eu achei melhor colocar um reforço aqui dentro. Então eu uni 2 pedacinhos de nylon 600 e coloquei aqui dentro para deixar mais reforçado o meu botãozinho. Agora a gente já pode unir a parte externa e interna da lancheira. Olha lá, minha amiga, agora eu juntei as partes do corpo, parte interna com parte externa. Deixei aqui para dentro os avessos e aqui para fora os lados direito. Lembrando de prestar atenção de manter na mesma posição os cortes que são equivalentes à tampa da lancheira. Também aproveitei para deixar aqui com um grampo segurando o meu zíper. E agora eu vou passar uma costura de segurança em toda essa volta. Vou utilizar meio pé de máquina e o meu ponto em tamanho de 3,5. Continuo com um pezinho próprio para costurar em cima de plástico. Vou começar aqui em algum dos meios desse corpo e dar toda a volta com essa costura. Repara que eu espalhei bastante grampos em toda a volta, para não ter perigo dessas peças saírem do lugar enquanto eu estou costurando. E agora a gente já vai começar a unir as partes laterais aqui no corpo. Para isso, eu vou começar a fixar a minha parte lateral por aqui. Aqui onde está o botão fêmea, justamente aqui nessa parte, tanto faz começar por um lado ou por outro. O importante é que comece por aqui. Essa extremidade da lateral que está com viés precisa ficar aqui, paralela a essa borda. Aqui a gente vai juntando com os nossos clips, deixando tudo bem alinhadinho para poder fazer a nossa costura. Aqui eu vou mostrar para você na máquina, mas eu já vou te explicar o que a gente vai fazer. A gente vai precisar costurar até chegar mais ou menos aqui, meio centímetro antes de terminar essa parte inferior da nossa lateral. Vou vir com a costura reta em um pé de máquina e eu preciso parar justamente aqui. Eu fiz uma marquinha a meio centímetro antes de chegar nessa base inferior da lateral. Vou parar aqui, vou dar um retrocesso, tiro da máquina e vou girar desse jeitinho. Vou retomar minha costura, dar um retrocesso, vou continuar costurando até chegar aqui nessa marquinha. Também meio centímetro antes de chegar aqui nessa extremidade. Dou um retrocesso, tiro da máquina e vou fazer esse mesmo movimento para poder ficar os cantinhos bem bonitinhos. Eu estou utilizando um pé de máquina agora, lembrando que o meu pé de máquina tem meio centímetro. Se o seu pé de máquina, a margem de costura for de 0,75, aqui nessas marquinhas onde vai parar, você precisa deixar justamente a medida da margem de costura. Se for 0,75, deixa 0,75 aqui. Vou começar com um retrocesso e fazer a minha costurinha até aquela marquinha. Então, olha lá, chegou aqui na marquinha, eu vou dar um retrocesso. Vou tirar da máquina e eu preciso fazer agora este movimento para poder dar continuidade aqui no outro lado dessa lateral. Aqui precisa formar esse biquinho para poder ficar bem quadradinha essa parte, ficar um cantinho bem bonitinho. Aqui a gente já pode segurar com os clips, que vai facilitar bastante. Deixa bem alinhadinhas as extremidades e vou fazer a mesma costura.
para poder terminar na outra marquinha. E olha lá, aqui eu preciso começar minha costura justamente aqui onde está a margem de costura de meio centímetro, que é o meu pé de máquina. Eu não posso começar aqui na extremidade, vou começar aqui, vou um pouquinho para frente, dou um retrocesso, mas não vou até lá atrás. Eu preciso respeitar essa margem de costura de meio centímetro, que é a minha margem de costura da máquina industrial. Se você estiver utilizando outra margem, você segue a sua margem. Se quiser, também pode fazer uma marquinha aqui. Olha lá, costurei somente até onde está a minha marquinha. Vou dar o retrocesso para poder tirar da máquina. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Vou fazer aquele mesmo movimento. Vou fazer a costura do mesmo jeitinho. Começando a meio centímetro dessa extremidade. Preciso respeitar a minha margem de costura. E vou aqui dar continuidade até passar por cima desse viés. Não vou além dele, vou somente até em cima dele e dou um retrocesso para poder tirar da máquina. Toma cuidado com o canal do zíper, eu prefiro manter ele aqui para cima, para não costurar ele sem querer de algum jeito. Prontinho. Essa primeira lateral já tá aqui fixada, olha lá como fica por dentro. Bem certinho, bem quadradinho. Aqui por fora também. Tá bem direitinho. E agora a gente vai fazer o mesmo procedimento aqui do outro lado, para colocar a outra lateral. Esse é o resultado, como precisa ficar a nossa lancheirinha depois que for unida essas partes laterais. Ela precisa ficar bem quadradinha, com todas as partes aqui embaixo apoiadas na mesa, tem que ficar retinha, não pode ficar torta. Então a gente precisa prestar atenção nisso, para ver se tá bem niveladinha. Aqui onde precisa começar junto, onde tá costurando, e também precisa terminar aqui no mesmo nível, tá? Isso é importante também, para ela ficar assim, bem direitinho, bem retinha. Agora a gente vai preparar as alças para nossa lancheira. Eu já aproveitei para trocar o meu pezinho pelo pé comum da máquina, já que eu vou preparar minha alça com tecido. E aqui eu tô com a minha tira para alça, tô utilizando 1,30 m, porque eu tô fazendo essa lancheira para minha filha, que é uma criança de 8 anos. Mas você pode fazer com 1,40 m se desejar também. Aqui nas duas extremidades, antes de fechar a minha alça, eu vou fazer uma barrinha. Uma barrinha de aproximadamente 1,5 cm, tanto de um lado quanto lá do outro lado. E essa barrinha vai ser assim, nessa direção, de fora para dentro. Agora a gente vai fazer a dobrinha assim, deixando o lado direito lá para dentro e unindo essas extremidades de toda a extensão. Vou passar aqui uma costura em um pé de máquina, lembrando que a minha margem de costura é de meio centímetro. Já costurei toda a extensão desse tecido para minha alça e agora eu vou desvirar. Eu já aproveitei para passar minha alça aqui dentro, a minha alça de algodão de 2 centímetros, sendo que eu cortei ela tanto em uma extremidade como aqui na outra, de forma que ela fique aqui para dentro. Eu passei primeiro ela por toda a extensão do tecido que a gente preparou para a alça, franzi primeiro o meu tecido, cortei ela, depois subi o tecido. Então ela ficou aqui para dentro, não ficou aparecendo, já que as extremidades já estão com aquele acabamento, com aquela barrinha que a gente fez na hora de costurar o tecido. Já aproveitei também e passei as costurinhas em meio pé de máquina, aqui nas extremidades, em toda a extensão e também nas pontinhas. Na hora que eu costurei o meu tecido, eu não avisei você, minha amiga, eu diminuí o número do meu ponto. O meu ponto foi de 2,5. Para fazer essa costura, eu voltei para o tamanho de 3,5 ponto. Agora que minha alça já tá pronta, eu vou colocar os mosquetões e o regulador. Aqui em uma das extremidades é só colocar o mosquetão, assim desse jeitinho, fazer uma dobrinha e uma costura. Vai ser o lado avesso dela, onde tá fazendo a dobra, a barra da pontinha. Aqui onde tá lisinho vai ser o lado direito. Então deixa eu esticar ela aqui, todo esse lado direito. Chegando aqui nessa outra extremidade, eu vou primeiro encaixar o meu regulador da seguinte forma. Essa parte lisinha é a parte de cima, essa parte aqui que tem essa emendinha é a parte de baixo. Nessa ferragem aqui do meio, onde tá virado, os ganchinhos estão virados para trás, é a parte do avesso, e a parte do direito é aqui onde tá lisinho. Então eu vou começar a colocar essa minha ponta do lado avesso para o lado direito, aqui por cima, vou trazer para cá, depois eu vou vir aqui embaixo do lado direito
lá pra trás, levando pra trás, aqui por baixo onde tem essa emendinha. Vai ficar desse jeito, olha lá. Aqui atrás tá esses ganchinhos, estão virados aqui pra cá, essas pontinhas. E aqui na frente, no lado direito, vai ficar deste jeito. Olha lá, essa emendinha tá apontando aqui pra extremidade. Vou trazer um pouquinho mais pra cá pro meio. E agora eu vou colocar o meu segundo mosquetãozinho. Essa parte da ferragem fica aqui pro lado direito. Trago ela mais pra cá. Agora eu vou precisar passar a ponta novamente pelo regulador. Do mesmo jeito que a gente já tinha feito, com esse mesmo movimento. Começo aqui por cima, levo lá pra frente. Essa pontinha precisa sair aqui embaixo. A gente puxa um pouquinho mais ela. E eu preciso costurar ela aqui. Deixar ela bem fixadinha desse jeito. Vou fazer essa costura tanto aqui, como na outra extremidade que tá somente com o mosquetão. O importante é fazer uma costura reforçada com os 2 ou 3 retrocessos. Dessa forma já tá pronta a minha alça. Vou reservar ela por enquanto. Para alça de mão eu tô utilizando esse material sintético. Marquei o centro dela, fiz um risco em toda a extensão, trouxe as extremidades até esse centro e depois dobrei novamente, como se fosse um viés. Desse jeito ela vai ficar bem reforçada, não vai haver necessidade de colocar cadarço aqui dentro. E agora eu vou passar uma costurinha de meio pé de máquina nas duas extremidades. Vou continuar utilizando o meu ponto em tamanho 13,5, eu só mudei o pezinho da minha máquina. E agora a gente precisa fixar essa alça de mão na nossa lancheira. Para fixar essa minha alça de mão, eu fiz o seguinte, eu marquei aqui da extremidade da tampa, dessa parte externa da tampa, vindo aqui na direção ao centro superior, eu marquei 14,5 centímetros. Nessa marcação de 14,5 centímetros é onde precisa ficar o centro da minha alça. Então eu preciso centralizar ela aqui nesta marcação para eu poder fazer a costura dela no local certo. Eu já aproveitei e coloquei aqui dentro a minha meia argola. Conforme a largura da minha alcinha de mão, eu vou colocar as meias argolas, tanto de um lado como aqui no outro lado, para depois fazer a outra costura e deixar aqui bem fixada essa meia argola para quando eu quiser colocar a minha alcinha transversal. Deixa aqui rente à extremidade e aqui eu vou fazer uma costura de segurança em meio pé de máquina e o ponto vai continuar em tamanho 3,5. Tanto de um lado quanto no outro. Eu vou fazer primeiro essa costurinha para fixar a nossa alcinha de mão. Olha só, minha amiga, aqui eu vou fazer essa costura para fixar esta parte, dar um reforço maior na nossa alça e também para já aproveitar e deixar bem firme aqui essa meia argola, para ela não ficar dançando, não vir até aqui ao meio da nossa alça. Eu fiz essa marcação, delimitei onde vai ser minha costura, utilizando um pedaço de fita crepe. Daqui, dessa extremidade da tampa para dentro, eu medi 3 centímetros. Então aqui a minha marca de 3 centímetros, daqui para cá eu não vou utilizar, na realidade eu vou utilizar como guia aqui, onde tá encostada essa fita crepe. Vou passar a minha agulha aqui, bem encostadinha com a fita crepe nesse cantinho. A mesma coisa aqui do outro lado. Medi os meus 3 centímetros da extremidade para dentro, coloquei minha fita e vou passar minha agulha aqui, bem pertinho da minha fita crepe. Eu vou continuar utilizando o meu ponto em tamanho 3,5, vou fazer um bom retrocesso aqui umas 2 ou 3 vezes, mas eu vou procurar fazer essa costura somente em cima da alcinha de mão. Não vou deixar que minha costura passe além da alça de mão, senão vai ficar feio. Olha lá, já aproveitei e fiz mais uma costurinha. Essa aqui é a costurinha que eu fiz com 3 centímetros, aquela margem. E aqui, em sentido à extremidade, eu fiz mais uma costura com a distância de um pé de máquina. Dessa primeira para a segunda tem um pé de máquina. Fiz bem reforçadinhas, com retrocesso dos dois lados. E novamente eu esqueci de colocar minha etiquetinha de identificação, minha amiga. Para costurar essa etiquetinha seria interessante ter feito isso antes de juntar o lado interno, essa parte do forro, com a parte externa. E antes da gente finalizar com o viés em toda a volta da nossa peça, a gente precisa colocar o outro lado do canal do zíper. Aqui nessa parte onde está o nosso botãozinho de imã, a parte fêmea dele, eu preciso colocar nesta posição. O meu material sintético do lado direito tá para cima e aqui embaixo tá encostado forro com forro. Olha lá. Centralizei ele nessa extremidade e agora eu preciso passar aqui uma costurinha em meio pé de máquina, uma costura de segurança. Vou continuar utilizando aqui
o meu pezinho para plástico, meu ponto em tamanho de 13,5. Eu já aproveitei para fixar a minha etiquetinha de identificação e também coloquei aqui na beiradinha da tampa esse mini pompom. E agora a gente vai precisar passar o viés na peça. Eu gosto de começar pelas laterais, ou de um lado ou de outro. Eu vou começar por aqui. Aqui eu tô com a minha tira de viés de 5 centímetros por conta da minha margem de costura, que é meio centímetro pé de máquina industrial. Mas aí você vai precisar adaptar conforme for a tua margem de costura, se for outra medida. Tá passado dobrado ao meio, o lado direito tá aqui pra fora. Aqui no começo, nessa beiradinha, eu vou fazer esse movimento, essa dobrinha aqui, para fazer o arremate no final, para dar o acabamento nessa parte do viés. Você pode utilizar também um viés industrial, caso você prefira. Eu já troquei o pezinho da minha máquina para o pé comum, já que eu vou costurar sobre um tecido. E eu vou posicionar ele desse jeitinho aqui. Aqui você pode dar uma boa amassadinha na peça, conforme for costurando e posicionando o teu viés. E ele precisa ser colocado desse jeito para depois a gente virar lá pro outro lado e rebater. Vou abrir esse zíper, olha lá. Aqui eu vou dar uma boa amassadinha nela, para eu poder posicionar bem direitinho aqui próximo do meu calcador. O meu ponto continua em tamanho 3,5. Vou utilizar a margem de um pé de máquina e vou começar aqui com retrocesso. O importante aqui é sempre deixar bem posicionado e dar uma esticada nesse tecido. Eu vou costurar somente até aqui onde a gente havia feito nossa costura, que tem a marquinha também. Então eu vou deixar ele posicionado aqui, vou costurar somente até aquela parte que a gente fez a marquinha a meio centímetro, ou seja, a um pé de máquina antes de chegar aqui na extremidade. Dou um retrocesso para poder tirar da máquina. E aqui eu vou fazer aquele movimento igual a gente faz o cantinho mitrado. Leva esse viés lá para cima, fazendo essa diagonal, formando aqui este ângulo. E depois eu volto com ele para baixo. Olha só, ele precisa ficar com essa posição aqui, o viés. Se levantar, ele vai ficar desse jeitinho, tá vendo? Com esse biquinho aqui pra cima, mas eu preciso manter ele deitadinho, desse jeito. Pode amassar, não vai quebrar a peça. O importante é que fique bem posicionado aqui, onde nós vamos fazer a costura. E aqui eu vou começar aproximadamente meio centímetro antes da extremidade. Eu não vou vir até aqui a extremidade, não vou começar aqui. Vou começar um pouquinho pra frente, vou pra frente, dou um retrocesso e continuo a costura reta. Novamente eu tô chegando aqui próximo de um cantinho e eu vou costurar somente até meio centímetro antes de chegar aqui nessa extremidade. Se você achar necessário, pode fazer uma marquinha para ter noção até onde é o limite da costura. Dou um retrocesso para poder tirar da máquina. Novamente eu vou fazer aquele movimento do canto mitrado. Faço o ângulo, volto para baixo. Deixo bem posicionadinho aqui, junto com a extremidade da peça, dessa lancheira. Vou segurar com o meu grampo para auxiliar. E aqui, vou recomeçar meio centímetro depois da extremidade. Não vou começar lá na pontinha. Olha lá, novamente vou chegar lá próximo da minha outra ponta. Daquele mesmo jeitinho que a gente já fez. E aqui eu vou dar continuidade em toda essa extensão desse mesmo jeitinho, fazendo os meus cantinhos. Quando chegar aqui em cima, perto do canal do zíper, a gente vai fazer um movimento diferente. Aí eu retorno para te mostrar como vai ser. E olha só, minha amiga, aqui eu tô chegando próximo daquela extremidade, onde vai virar para o meu canal do zíper. Então eu vou costurar até justamente aqui em cima, até essa extremidade da minha lateral que já está com o viés. Costurei até lá, dou um retrocesso. Vou tirar da máquina, ele tá aqui costurado até essa extremidade, vou deitar ele pra cá e vou continuar a minha costura. A mesma coisa vai ser aqui nesse ladinho. Vou costurar até aqui na pontinha, tiro da máquina, levo pra cá o meu viés pro outro lado e dou continuidade. Aqui embaixo é um cantinho, daquele jeito, cantinho mitrado. E quando chegar aqui a gente vai precisar fazer também uma dobrinha para acabamento. E aí eu retorno para te mostrar. Dá uma abridinha aqui nessa parte lateral, tá vendo? Para ela não ficar aqui assim amassadinha. Deixa ela para lá, tombadinha lá pro outro lado, pra gente poder começar a fazer a nossa costura aqui. Olha lá, deixa eu até levantar aqui para você ver exatamente como que tá posicionado.
Tá vendo? Ela tá deitada lá pra cima. Eu vou trazer o meu viés e eu preciso começar a minha costura aqui. Eu não posso passar em cima dela. A minha costura precisa começar aqui nessa parte, que é o corpo da minha lancheira. Aqui a lateral já foi costurada, não posso costurar ela novamente. Então, trago o meu viés, vou posicionar aqui na minha máquina, com uma margem de costura de um pé de máquina, e vou começar. Dou o meu retrocesso. E aqui é só dar continuidade, do mesmo jeito, até chegar na outra extremidade. Vou parar a minha costura aqui, não posso ir além desse ponto, que é justamente onde está a emenda entre as partes, lateral e corpo. Dou o meu retrocesso para poder tirar da máquina. Aqui foi até um ponto a mais, pegou em cima dessa minha parte do viés, da lateral. Então eu vou desfazer esse ponto, senão ele vai atrapalhar aqui na continuidade do viés. Pronto. Desfiz, olha lá, como o viés já vem com mais facilidade para esse lado. E aqui agora é só dar continuidade. Toma cuidado aqui com o canal de zíper, se quiser levar ele lá para cima, para não costurar ele sem querer. Dá aquela boa amassadinha na peça, para não ter problema aqui na hora de colocar na máquina. E eu vou começar costurando aqui na extremidade. Vou começar, vou dar o retrocesso e olha só. Aqui eu tô chegando próximo de onde havia iniciado essa aplicação do viés. Então, eu vou costurar, vou ultrapassar um pouquinho essa parte onde tá a dobra e vou também finalizar com uma dobra, com esse movimento, tá vendo? Eu preciso que essa dobra aqui de cima, ela tampe a dobra de baixo, não pode ficar desse jeito, tá vendo? Aberto, não pode, tem que tampar um pouquinho. Então, mais ou menos desse jeitinho, olha, passando um pouquinho. Fiz a minha dobra, vou costurar e arrematar aqui com retrocesso. Vou agora cortar todos esses excessos de linha que ficaram aqui nos começos e finais e também esse excesso de viés para poder dar o acabamento lá no outro lado. Eu já trouxe aqui para frente todo o meu viés nessa volta da nossa lancheira. Tá virado aqui pra frente. E agora a gente precisa deixar ele bem posicionado para poder fazer aquela costurinha que vai dar o acabamento nele. Aqui nessa parte onde a gente iniciou e acabou a aplicação do viés lá por trás, a gente precisa descer primeiro essa parte que tá aqui por trás, essa dobra, e ela precisa alcançar aqui onde foi feita a costura. Precisa tampar essa costura, ficar justamente em cima da costura. Aqui eu vou colocar um alfinete porque não tem problema, tá justamente em cima da costura, não vai aparecer. Essa outra parte aqui que tá por cima, essa dobra, que foi na realidade a primeira que nós fizemos, ela precisa tampar essa daqui que vai ficar por baixo dela. Então eu gosto de usar também um alfinete e fazer desse jeito. Olha lá, tá vendo? Eu trago ela, eu dou uma esticada, uma boa esticada nela, para poder tampar que tá por baixo dela. Aqui a mesma coisa, sempre em cima da costura. Deixo aqui tudo bem posicionadinho, vou arrumando com o meu alfinete, vejo o jeito que fica melhor, para poder ficar o mais discreto possível essa emenda. O importante aqui é deixar eles bem posicionadinhos, justamente em cima de onde a gente tinha feito a costura. Agora eu vou deixando eles todos posicionados aqui ao redor da peça. Aqui nesses cantinhos onde nós fizemos o cantinho vitrado lá no começo, a hora que ele virar aqui pra frente, ele já fica aqui o cantinho bonitinho, onde nós já fizemos a costura, e agora é só trazer ele aqui pra frente. E aqui onde tá o nosso canal do zíper, a gente vai precisar fazer também como se fosse o cantinho mitrado. Leva pra cá nessa direção, deixa aqui essa diagonal e depois essa parte que tá aqui por cima, traz pra baixo. O importante é deixar um cantinho aqui bem bonitinho, tá vendo? Tem que ficar esse cantinho aqui, essa diagonalzinha aqui no meio, pra fazer o acabamento aqui. E aí pode segurar com o clips ou então com o alfinete, justamente onde vai passar a nossa costura, para não deixar mostrando depois esse furo do alfinete. Eu vou ajeitar toda essa volta. Aqui vai ser a mesma coisa, também vou fazer aquele cantinho, deixar aqui bem vincadinho para formar essa diagonal. Depois trago essa parte para cá, ajeito bem direitinho esse cantinho, tá vendo? Ainda não tá legal. Eu vou ajeitando até ficar o mais bonitinho possível. E vou segurando com os meus clips, com os alfinetes, tudo na posição certinha para depois a gente poder costurar. Já deixei tudo bem posicionadinho, para deixar aqui bem bonitinho os meus cantinhos. Eu tô segurando com o alfinete, ele me dá mais segurança, e eu tô
colocando ele bem na pontinha, que é para não aparecer os furinhos. E agora é só fazer a nossa costurinha em toda essa volta. Aqui é só ir amassando para poder deixar aqui bem direitinho onde a gente vai passar a nossa costura. Eu vou começar aqui justamente onde foi feito o nosso acabamento de início e final. Vou costurando aos poucos. Eu gosto de utilizar um alfinete para ir posicionando o meu viés em cima da costura que já foi feita para não aparecer. Eu posiciono a minha agulha de forma que ela fique aqui bem próximo da extremidade do viés. O máximo possível que minha agulha bater próximo da extremidade do viés, para mim está ótimo. Aqui eu posso inclusive aumentar um pouquinho mais o meu ponto, deixar em aproximadamente 4. Vou começar a dar um pequeno retrocesso. Vou tirar essa linha aqui de baixo para não atrapalhar. E aqui é uma questão de ir devagarinho, posicionando, deixando o nosso viés tampando as costuras que já foram feitas. Aqui, inclusive, onde está essa emenda, posso dar um retrocesso em cima dela para ter mais firmeza. Eu vou costurar somente até aqui, onde está o meu alfinete, que é aproximadamente um pé de máquina antes de chegar na minha extremidade. Chegando aqui, eu vou dar um retrocesso para frente novamente e vou tirar da máquina. Agora eu vou virar minha peça aqui pro outro lado para poder dar continuidade nessa costura. Vamos reposicionar aqui esse cantinho do viés para ele tampar as costuras que já foram feitas lá por baixo. E aqui eu vou começar também a costurar em um pé de máquina depois da minha extremidade. Vou dar um retrocesso e agora eu posso dar continuidade. E olha só, aqui nessa extremidade onde tem os nossos cantinhos mitrados, que é justamente aqui onde está o nosso canal do zíper, eu também vou costurar somente até meio centímetro antes de chegar aqui nessa margem. Posso ir um pouquinho além do que isso, para eu não ir até a extremidade. E aqui eu não vou precisar nem tirar da minha máquina. Eu dei uns retrocessos só para ficar mais firme, mas eu já posso levantar o meu pezinho mantendo a agulha para baixo. Vou me certificar se não tem nada aqui embaixo, que eu vou costurar sem querer. Então, afasto tudo que tá embaixo, empurro aqui a minha peça para poder dar continuidade. Olha só, conforme eu vou costurando, eu vou dando uma reposicionada na peça, de forma que fique mais fácil para eu dar continuidade na minha costura. E aqui nesse cantinho é a mesma coisa, vou fazer daquele mesmo jeitinho. E olha só, tô chegando aqui novamente nessa parte inferior, que é outro tipo de cantinho, e eu vou costurar somente até aqui, aproximadamente meio centímetro antes de chegar na ponta. Não vou até a ponta. Eu preciso começar após um pé de máquina, ou seja, após meio centímetro. Aqui onde eu tô deixando a minha agulha, tô deixando ela para marcar onde eu vou começar a minha costura. E aqui agora eu vou continuar daquele mesmo jeitinho, começando em meio centímetro antes da extremidade. Vou vir aqui em toda essa extensão. Aqui são os cantinhos também, daquele mesmo jeitinho que a gente já fez. Vou fazer eles, vou continuar aqui reto, vou aqui para esse outro cantinho, que é aquele que termina e começa meio centímetro antes de chegar na ponta. E vou vir aqui até o final. Aqui eu vou dar uns bons retrocessos para arrematar e essa parte do viés fica finalizada. Já costurei toda a volta para terminar a aplicação do viés. Já fiz também as limpezas, porque ficam bastante linhas. Aqui esses cantinhos, como a gente começou a costura antes da extremidade e também terminou antes da extremidade, aqui fica um pouquinho abertinho. Nada que me incomoda, mas se para você incomodar demais, se ficar muito aberto, ó, tá vendo? Os meus ficaram bem justinhos, não estão mostrando essas partes que estão abertas.
Mas se de repente o seu ficar muito aberto, você pode dar uma afastadinha e dar um pinguinho de cola de silicone frio aqui dentro. Que a minha etiquetinha de identificação ficou um pouquinho escondida por conta desses pompons. Eu deveria ter colocado ela um pouquinho mais para cima. Se você estiver trabalhando com etiqueta de cetim, aquelas bandeirinhas, você pode colocar aqui junto com o viés. Agora só resta fazer o acabamento pro zíper. E esse acabamento, eu vou fazer uma coisa bem simples, tá, minha amiga? Se você quiser fazer outro tipo de acabamento, você fica à vontade. Eu tô aqui com o meu corte de 4 centímetros por 7. Eu dobrei ele ao meio, deixei aqui bem vincadinho, a parte direita do tecido tá pra dentro, o avesso tá aqui pra fora, e depois eu fiz uma barrinha. Essa barrinha tem aproximadamente 1,5 centímetros, tanto de um lado quanto do outro. E agora eu preciso passar uma costura de um lado e do outro, em um pé de máquina, para depois desvirar e encaixar aqui na pontinha do nosso zíper. Eu vou regular o ponto da minha máquina, vou diminuir, já que eu tô trabalhando somente com tecidos. Vou voltar o meu ponto pro tamanho 2,5 e fazer essas costurinhas aqui nas laterais. Depois a gente desvira, encaixa aqui e costura para poder prender na pontinha e proteger o nosso zíper, para não escapar o cursor. É só virar aqui pro lado direito. Vamos levar ele todo pro lado direito, deixar bem acomodado os cantinhos. E aqui é só encaixar no zíper. Também deixa bem posicionado esse zíper para não ficar torto, não ficar com nenhuma prega dele aqui dentro. E aqui eu preciso fazer uma costura bem próxima aqui da extremidade desse terminal, desse acabamento, para poder prender aqui no zíper. Prontinho, minha amiga, já passei aqui a costurinha em meio pé de máquina. Eu regulei o meu ponto pro tamanho 3 nessa costura e assim a nossa lancheira tá finalizada. Olha só que gracinha que ela ficou. Agora é só colocar nossa alça com regulagem. Assim ficou o nosso resultado da lancheirinha. E é isso, eu espero que você tenha gostado da aula. Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever aqui no canal do YouTube e participar lá do grupo do Facebook. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Lembrando que lá no grupo do Facebook você vai ter prioridade no atendimento das dúvidas. Eu te desejo uma semana abençoada, com muita produção, muita saúde, muita paz e te aguardo nas próximas aulas. Um grande abraço, minha amiga!